Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov se assustou aí com o pacote do Lula para combater o tarifaço do Trump, né? Na verdade, o que acontece é que os empresários, em geral, obviamente, ficaram felizes, né, de receber sempre uma boquinha do governo, é sempre bom. Agora, o problema é que eles querem que seja resolvido, eles não querem perder os seus clientes nos Estados Unidos, não querem perder as suas exportações para os Estados Unidos, né, e não tem negociação nenhuma. Então, não adianta remediar isso daí, vai ficar até quando esse negócio, né, do governo sustentando essa galera aí que foi prejudicada, né. Então, a Bolsa ontem, o Ibov corrigiu, o dólar caiu um pouquinho, mas ficou mais ou menos no mesmo patamar, e nós tivemos outras empresas aí também corrigindo. Foi um dia de baixa no Brasil, né? No mercado aqui fora, continua tudo para cima, sem nenhuma alteração. Novidade é o Bitcoin rompeu o topo histórico ontem à noite, durante a madrugada, né? Agora deu uma voltadinha, né? Mas ele está ali, realmente a qualquer momento esse negócio pode explodir. E o Ethereum ainda teve mais um dia de alta, então bateu no 4.750, né, bem próximo ali do topo 4.900, então já podemos dizer que está praticamente no topo histórico, já está na região, e agora vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai lateralizar para continuar, ou se ele vai dar uma corrigida para pegar embalo. Acho muito difícil desse negócio cair, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum, né? Pelo menos em termos gráficos, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método X, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor do mundo aqui, a gente vê que está esverdeado, né? Brasil ontem, WZ foi um dia para baixo, como eu já falei, mas o mundo inteiro para cima, né? Principalmente aqui, ó, China foi bem ontem. E o SP500 a mesma coisa, né? Então, nós temos algumas aqui das magníficas que corrigiram um pouquinho, mas coisa pouca, né? Isso daqui não representa nada para essas empresas nesse patamar, né? Mas o resto do mercado aqui está mais esverdeado. Como disse, o VIX está lá embaixo, né? Nós não estamos com barras muito significativas, né? Ele está andando aos pouquinhos, com barras pequenas, mas vai subindo, né? E é assim que a gente faz as grandes pernadas de alta, elas são feitas assim, elas não são feitas de grandes porradas. Então a gente vê aqui que continua tudo na mesma, o VIX no mesmo patamar aqui, trabalhando abaixo dos 15 pontos, os juros americanos, olha, com uma configuração muito interessante, a Bolsa de Apostas já está colocando 100% de chance de corte de juros em setembro, e 60% de mais um corte em outubro e acho que menos de 20% para um terceiro corte em dezembro. Mas, de qualquer forma, nós já estamos falando de praticamente um corte garantido e provavelmente 2 cortes ainda esse ano. E aí, não importa se vai ser 0,25, a questão é a direção, entendeu? Quando o mercado percebe isso daí, ele precifica e isso pode ser muito positivo aí para uma pernada de alta, tá? A Europa deu uma voltadinha aqui, mas continua no mesmo patamar de juros, e o Japão também nada demais. Olhando aqui o SP500, veja que nós tivemos mais um dia aqui de alta, mas aquele candle espremidinho, né? Então ele vai indo aos poucos, mas não tem problema nenhum. E a Nasdaq até fez um candle vermelho aqui, praticamente não saiu do lugar. O Dow Jones fez um dia bonito, né? E está de novo aqui no topo histórico, ele está um pouco atrasado em relação aos outros, mas está indo bem. E o Russell 2000 mandou muito bem, né? Uma bela de uma barra aqui, confirmando esse pivô de alta. Já a Europa continua meio de lado, né? Então a Alemanha continua aqui, tem que ter paciência, enquanto não romper, não tem nada para fazer. A mesma coisa o Reino Unido, mas esses caras aqui provavelmente vão romper em algum momento, né? A França continua complicada, a Espanha não olha para trás, olha só, ontem mais um dia de alta, hoje continua, né? E a Itália também seguindo o mesmo caminho, né? Então o mercado está animadinho. Olhando aqui a China, está aqui nesse topo, ontem praticamente ficou no mesmo lugar, e o Japão começou aqui uma correção aqui, mas nós estamos falando de um zigue-zague, né? Então ele deixa eu mudar aqui, ele fez esse pivô de alta, ele faz uma correçãozinha, faz o pivô, faz uma correção, faz o pivô, deve vir fazer uma correção aqui, né?
isso daqui está funcionando desta forma, né? Então tá tudo ok. Topo histórico no Japão, muito bem. Mercados emergentes, continuam aqui, olha, para cima, então rompimento do pivô, e o nosso EWZ fez um inside candle aqui, praticamente não saiu do lugar. Indo para o petróleo, ontem, cara de que ia perder o fundo aqui, acabou se segurando, né? Agora está no mesmo patamar. O minério de ferro continua na mesma região, o cobre também ainda continua nessa bandeira de baixas, não tem o que fazer, e o ouro continua no afunilamento, a prata ontem fez um dia bonito, hoje está meio de lado aqui, mas de qualquer jeito tem a compra no rompimento aqui, mais uma compra, né, no rompimento desse pivô. E a platina continua enroscando aqui nessa região. Falando das moedas, nós temos o DXY, continua aqui no patamar de 97, esse DXY aqui, se a gente tiver, ele ainda não está precificando, tá? Mas se realmente se confirmar a corte de juros, esse negócio aqui deve cair, né? O que ajuda aí na estratégia do Trump. E o Bitcoin, que eu falei, né, que brilhou ontem, né, então, olha só, essa barra aqui, o fechamento dela foi 123 mil dólares e 600, durante a madrugada ele chegou a bater aqui 124 mil dólares e 500, e agora nesse momento aqui está nos 121.500, né? Mas já rompeu e fez um fechamento. Tudo bem que está voltando aqui, né? Mas enquanto ele estiver trabalhando aqui acima de 118, não tem problema nenhum esse pullback, tá? E o Ethereum, que ontem ainda teve força para fazer mais um galeio aqui, né? E está nessa faixa aqui dos 4.750, né? Então, muito bonito. Agora ele deve dar uma paradinha aqui nessa região, né? Então, se você fez aquele trade que eu falei lá dos 2.800, né? Ou então aquele outro trade aqui dos 3.800, tem que colocar uma bela de uma parcial no bolso, apertar stop gain aqui, tá? Porque essa é uma resistência muito importante, topo histórico, né? Que foi feito lá em 2021, né? As magníficas não tem nada, vamos ver o Brasil. Então, olha, os DIs brasileiros estão acompanhando aí o ritmo dos Estados Unidos, né? Se tiver corte de juros nos Estados Unidos, ajuda bastante a cortar juros no Brasil, né? Porque o nosso problema não é só a taxa de juros, né? A gente tem o spread, né? A gente tem que manter um spread em relação à taxa americana. Então, como a taxa americana está alta, né? Por exemplo, como ela está lá nos 4,5, nós estamos trabalhando na faixa dos 15. Se ela tivesse zerada, como já teve no passado, nós poderíamos estar trabalhando na faixa dos 10, talvez até menos, mas ainda não aconteceu. Então, o que acontece? Essa direção aqui, e ele tem tudo para vir testar o fundo aqui, que é uma boa notícia, tá? Olhando o índice, ontem ele fez aqui, praticamente engolfou essa barra, né? Ele ainda parou aqui no limite da última retração de Fibonacci da última pernada de alta aqui, né? Então lembra que nós estávamos aqui nesse zigue-zague de alta, né? E fez essa bandeira, aí fizemos essa compra aqui, uma bela de uma pernada, e ele voltou aqui e parou. Ele sentou em cima dessa média, que está funcionando como suporte, a média de 50 períodos, e parou aqui na última retração de Fibonacci. Então, se ele se segurar aqui e conseguir vencer aqui os 140.200, beleza, retoma alta e segue tudo bem. Se ele perder aqui, aí ele vai vir para essa região aqui dos 138. Então hoje, o que nós temos para day trade? Perdeu o fundo aqui, tem venda e com um stopzinho aqui bem barato, né? Para vir testar aqui o fundo. Se ele começar a fazer um zigue-zague aqui, aí a gente pode pensar em compra novamente, tá? Tem os dois trades aí na mesa. O dólar continua para baixo, abriu com um gapzinho de baixo aqui e ficou parado, né, de lado. E isso daqui é uma configuração de consolidação, uma tendência de baixa, esperar um rompimento, fazer uma barra como essa daqui, né? E então só tem venda no dólar, tá? As small caps estão enroscadas aqui, se perder fundo tem venda. O Itaú chegou no topo histórico, agora deu uma parada. Precisa ver se o mercado inteiro precisa andar para a gente fazer essa compra do Itaú, tá? Mas se o mercado andar, aí tem uma compra aqui. Ele deixou um stop bem barato nesse inside candle aqui, né? O Bradesco, já um pouquinho mais difícil, mas para day trade, se romper o topo aqui de ontem, tem uma compra. A Sambi, a mesma coisa, né? Que o Bradesco também mais difícil, mas se romper aqui os 27,50
dá para a gente pensar em compra. O Banco do Brasil continua nessa bandeira de baixa aqui, a qualquer momento isso aqui pode cair. Aliás, eu esqueci de falar, hoje nós temos várias empresas com balanço e o Banco do Brasil é uma delas. Então, olha lá, aqui ó, Banco do Brasil, Porto Seguro, BRF, Marfrig, Taesa, Cosan, Cirela, IRBR, Yuduc, muitas empresas aí com balanço, mas olha, praticamente todas à noite só, tá bom? Então, hoje essas empresas aqui não devem fazer grandes movimentos, mas de hoje para amanhã pode ter algum gap, tá bom? E seguindo aqui, então, a Vale continua na mesma e a Petrobras, olha, ontem deu mais um passinho aqui para fazer a perda desse fundo, né? Seria bom ela perder esse fundo aqui hoje e dar essa pernada, né? Tem uma venda óbvia aqui, tá bom? Então, turma, é isso daí. O mercado está claro, né? Os gráficos estão claros, não tem que ter dúvida, né? Configurou, faz o trade, coloca o stop lá e manda ver, tá bom? Então, se ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.